Povo de Deus, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos estudar a 11ª lição do nosso estudo discipulado. Nosso tema hoje é a vida após esta vida. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Amém? Eu vou abrir a minha Bíblia aqui e permaneça com a sua Bíblia aberta, porque hoje nós vamos passear pela Bíblia toda. Nós vamos nos aprofundar no conhecimento de Deus aqui. Graças a Deus. Pedimos ao Espírito Santo de Deus que nos dê o discernimento, a sabedoria, a orientação que nós precisamos. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Notem bem que o apóstolo Paulo está se referindo aqui aos que já morreram e também os que estão vivos, mas não têm esperança alguma, ou seja, os que estão vivos, mas porém mortos espiritualmente. Verso 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Nós cremos na ressurreição de Jesus, também cremos nas suas promessas, e ele nos disse que os que tivessem morrido em Cristo seriam ressuscitados. Amém? No versículo 15, o apóstolo Paulo ainda vai continuar nos informando. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. O que o apóstolo Paulo está afirmando aqui é que os que dormem, os que já morreram em Cristo, vão ressuscitar primeiro. Ou seja, vão se encontrar antes com o Senhor Jesus Cristo, provavelmente com seus corpos já glorificados, antes dos que ainda estarão vivos nesse tempo. E o verso 16 abaixo confirma, versículo 16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo são os que morreram em Cristo. O apóstolo João, no seu Evangelho, capítulo 5, versículo 28, nos informa que todos os que se acham nos túmulos, ouvirão a voz do Senhor e sairão. E no verso 17, o apóstolo Paulo continua o texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. O versículo 18 encerra a leitura, o apóstolo Paulo exortando, orientando os irmãos, a igreja, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Seria o mesmo que dizer, fortaleçam, encorajem, confortem uns aos outros com estas palavras. Amém? 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18. Com a sua Bíblia aberta ainda. A vida após esta vida. Primeiramente, vamos introduzir o nosso estudo informando que, na eternidade, Deus resolveu nos salvar. A nossa salvação se deu na eternidade. Deus nos criou, Deus nos amou e Deus resolveu salvar pela sua soberana vontade. Deus processou a nossa salvação antes da fundação do mundo.
antes da existência dos tempos. Assim sendo, a nossa salvação se consumará também na eternidade, agora na presença do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus, a graça de Deus é responsável pela manifestação da sua vontade. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, lá no capítulo 1, nos versículos de 13 a 14, as bênçãos espirituais de Deus em Cristo. Eu vou ler aqui os versos 4 e 5, mas gostaria que você lesse aí depois os versículos de 3 a 14 para que você pudesse compreender e entender essas bênçãos espirituais em Cristo. Versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E esse processo de salvação, esse processo todo se consumará quando nós estivermos junto ao Pai. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, lá no capítulo 3, no versículo 13, assim escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, aos irmãos, às irmãs na igreja. Ele disse: o Senhor prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Em se tratando de morte e ressurreição, precisamos considerar: Deus criou o ser humano para viver para sempre, mas o pecado condicionou o ser humano a viver sob o jugo da morte. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, assim registrou: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, ou seja, a todos os seres humanos, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. E em Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo ainda afirma, entendendo esse contexto, entendendo a questão do pecado, a entrada do pecado no mundo, porque o pecado, ele contaminou, ele influenciou, ele fez com que todas as faculdades do ser humano fossem atingidas. A vontade, o intelecto, as emoções. O pecado influenciou tudo. É como se o pecado estivesse deteriorado algo. Você compra lá no mercado, digamos, um iogurte, e digamos que esse iogurte esteja vencido e que ele se estragou. E quando você abre ele, não há nenhuma parte nele que você consiga aproveitar, porque ele estragou-se por inteiro. E então o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 23, vai nos informar que o salário do pecado é a morte. A paga do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o que é a morte? A morte é a separação, seja natural ou violenta, da alma em relação ao corpo. Essa separação faz terminar a vida de uma pessoa nesse mundo. Após essa separação, imediatamente o corpo entra em um processo de decomposição, porque nós somos pó. Eclesiastes. Salomão vai escrever lá em Eclesiastes capítulo 12, versículos 1 e 7. Lembre-se do seu Criador enquanto há tempo, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Porém,
A alma, que é o fôlego de vida, a respiração do ser humano, continua viva, continua consciente em algum lugar. Na morte, dormimos aqui e acordamos imediatamente do outro lado desta vida. Se uma pessoa durante a sua vida ou no final dela, ou seja, em vida, aceitou a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, Jesus, ele tem uma palavra interessante em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, ele diz que o reino de Deus está próximo. Essa é a mensagem de Jesus, é a mensagem de impacto do Evangelho. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Esse é o insight, essa é a mensagem de impacto, esse é o Evangelho de Jesus. Essa é a essência do Evangelho. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Essa mensagem é para todos. O convite de Jesus ainda está de pé. Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. São as palavras do Senhor, é o convite do Senhor. Ninguém pode fazer um convite como esse. Só o Senhor Jesus Cristo tem autoridade e poder para fazer um convite como esse. E se tal pessoa aceitou a salvação que Deus oferece pela sua misericórdia e graça, salvação esta que está disponível em e por meio de Jesus Cristo. Logo após a sua morte, se a pessoa aceita esse convite, essa palavra, e passa a crer, logo após a sua morte, a sua alma entra em um estado de bem-aventurança, consciente. Nós temos aqui o testemunho de Jesus, quando o ladrão da cruz faz um pedido ao Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, Lucas 23, nos versículos 42 e 43, ele diz assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ali, naquele momento, naquela hora de agonia, morrendo, naquela cruz, ele olha para Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe responde de pronto, vendo o coração, conhecendo a intenção da pessoa, porque Jesus tem essa leitura. O Senhor tem essa leitura. E Jesus assim lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Agora, por outro lado, se tal pessoa rejeita o convite de Jesus, a oferta de salvação pela misericórdia e graça de Deus, então a sua alma, após a morte, entra em um estado de sofrimento e dor consciente. Mateus capítulo 13, versículo 42, descreve o local como uma fornalha ardente, onde há choro, onde há ranger de dentes. Este é o Sheol, o inferno. O inferno é um lugar. O inferno é o final de uma vida sem Deus. Diante de um quadro terrível como este, a orientação é Isaías capítulo 55, versículo 6. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. O apóstolo Paulo deu testemunho aos filipenses quando sentiu que a morte se aproximava, quando percebeu que seu ministério estava chegando ao fim. Ele disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Eu já não sei o que escolher. Estou pressionado
dos dois lados. Vejam só o que ele disse. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Filipenses capítulo 1, versículos de 21 a 23. E ele também testemunhou aos Coríntios, à igreja em Coríntios, afirmando, 1 de Coríntios capítulo 2, versículo 9. Eu gosto muito desse texto. Ele disse assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Algumas perguntas do nosso íntimo podem aflorar agora, neste momento. E eu gostaria de compartilhar com vocês. A doutrina da ressurreição do corpo faz surgir muitas vezes em nossas mentes, no nosso íntimo, muitas interrogações. Pois se o corpo volta ao pó, como a Bíblia diz, como seremos ressuscitados com os nossos corpos? E também, como é que Deus faz isso? Como é que Deus junta a alma ao seu respectivo corpo, fazendo a carne voltar ao que era antes, se já foi totalmente decomposta? A Bíblia, a palavra de Deus, assim nos informa. Isaías 43, versículo 6. Deus delega, Deus dá ordens, e assim diz a palavra: direi ao norte, entrega-os, e ao sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Deus é poderoso. Lembra-se do que aconteceu na visão que Ezequiel teve sobre o vale de ossos secos? Ezequiel capítulo 37, versículos 5 e 6. Assim diz a palavra do Senhor. Quando Deus fala com Ezequiel, quando Deus sopra a palavra, quando Deus permite uma visão ao profeta Ezequiel. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos. Lembra do vale de ossos secos? Deus assim disse para Ezequiel: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus é poderoso. Lucas capítulo 1, versículo 37 nos informa: nada é impossível para Deus. Em outras palavras, a ressurreição, ela é operada pelo poder de Deus. O corpo ressuscitado que nós teremos será perfeitamente adaptado às necessidades do tipo de vida que nós teremos na eternidade. A Bíblia nos informa que será um corpo glorificado. E o apóstolo Paulo, aqui inspirado pelo Espírito Santo, registrou, 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 40, há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. E também nós precisamos considerar que nem todas as pessoas passarão pela morte. Os que estiverem vivos na volta do Senhor Jesus serão transformados num piscar de olhos, conforme explica o apóstolo Paulo. 1 de Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 53. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, a sétima. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Nós não conseguimos compreender isso. A nossa mente é limitada.
O nosso entendimento é limitado. Nós não conseguimos entender como é que Deus processa todas essas coisas. É sobrenatural. Mas vamos deixar estas coisas aqui com o departamento de administração, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falemos agora sobre a certeza do retorno, da volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos prometeu que voltaria. João, capítulo 14, ele diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Glória a Deus, aleluia. Os anjos também confirmaram essa promessa por ocasião da ascensão de Jesus, da volta de Jesus ao Pai, após a sua ressurreição. Lembram-se? Atos capítulo 1, versículo 11. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém. Glória a Deus, aleluia. Os sinais e evidências da volta do Senhor Jesus Cristo são muito patentes. Mateus capítulo 24, versículos 30 e 31 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Lucas capítulo 21, versículos 25 e 26, também o evangelista Lucas registra, profetiza esse acontecimento. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Mas quando se dará a volta do Senhor Jesus Cristo? É uma pergunta. Não sabemos. Ninguém sabe. Jesus disse: nem os anjos sabem o dia e a hora, apenas o Pai. Mateus 24, versículo 36. Jesus nos deixou uma recomendação diante de tudo isso. Vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 42. Vamos falar agora sobre o juízo final e o destino eterno. As pessoas sempre perguntam: se os que creem estão no céu e os incrédulos no inferno, por que haverá um juízo final? Não é o juízo final que define o destino eterno de uma pessoa. O destino eterno de uma pessoa é determinado em vida. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Percebeu o tempo do verbo? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Não é terá, tem. Então, em vida, crendo no Senhor Jesus Cristo, temos a vida eterna. Deus é justo. Ninguém é injustiçado. Deus manifesta, primeiro, justiça, condenando os pecadores incrédulos, os que são indesculpáveis, porque Romanos capítulo 1 nos informa que diante de todas as coisas, diante da manifestação de Deus,
tais homens, ser humano, é indesculpável. Olha só, a revelação geral está aí. A manifestação natural de Deus. O destino daqueles que vão perecer eternamente é o inferno. O inferno existe. O inferno é um lugar onde há perturbação, dor no corpo, dor na alma, ranger de dentes, dor na consciência, angústia, choro, desespero. O salmista exclama: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmo 19, versículo 1. Essa é a manifestação de Deus, a manifestação natural de Deus, a manifestação geral de Deus, perceptível a todos. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, assim registrou. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O grande dia do Senhor, o juízo final, também será para julgamento dos anjos caídos, a saber, Satanás e os seus demônios. No juízo final, Deus manifestará a sua justiça e a sua misericórdia e graça. No juízo final, todos serão julgados. Nós podemos concluir o nosso estudo hoje informando que Deus manifesta misericórdia e graça, salvando os pecadores que se arrependem e creem em Cristo. Seu destino: habitar com o Senhor na cidade santa, a Nova Jerusalém. Pois a expectativa dos que foram salvos é habitar com o Senhor. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. O apóstolo Pedro informa: novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Muitos teólogos interpretam esta palavra entendendo que Deus restaurará o cosmos, ou seja, todo o universo. As condições que ele foi criado serão restauradas e os seus servos serão restaurados com corpos imortais, e a Nova Jerusalém descerá à terra e os seus servos servirão ao Criador, louvando, adorando eternamente em espírito e em verdade. Na visão que o Senhor Jesus permite ao apóstolo João, em Apocalipse, capítulo 21, versículos de 2 a 4, assim o apóstolo João nos informa: vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E eu encerro o nosso estudo de hoje lembrando de 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 18. Consolem uns aos outros com estas palavras. Consolem-se, fortaleçam, encorajem, confortem uns aos outros com esta palavra.
Glória a Deus, aleluia. Deus os abençoe. Abraços.